Olá, começa agora o Revista TST, o novo programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho. De um jeito dinâmico e interativo, você acompanha os principais julgamentos e tudo o que acontece na mais alta corte trabalhista do país. E na sua revista eletrônica de hoje, mantida no TST a decisão do TRT de Santa Catarina, que condenou a Ambev a pagar adicional de transferência ao empregado que foi obrigado a se mudar para outro estado. Seção 2 de dissídios individuais, julgação que tentava anular decisão transitada em julgado referente a um processo contra a empresa de telefonia Oi. No quadro Quero Post, as dúvidas de um telespectador sobre duplicidade de função, salário incompatível e assédio moral no ambiente de trabalho. Uma entrevista com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen. E o lançamento do aplicativo do Tribunal Superior do Trabalho, que traz notícias em texto, áudio e vídeo. O Revista TST começa agora. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, rejeitou recurso contra a decisão do TRT de Santa Catarina, que condenou a Ambev a pagar adicional de transferência ao empregado que foi obrigado a mudar para outro estado. Mas o que diz a lei sobre os direitos de quem muda de cidade por causa do emprego? É o que vamos saber agora na reportagem de Luana Carvalho. Vamos conferir. Ézio trabalhou por 20 anos em um frigorífico que mantém lojas em vários estados do país. Durante todo esse período, foi transferido várias vezes de cidade. Todas as transferências, sempre a gente recebe um bônus, dependendo da política da empresa, de uma cidade maior para uma cidade menor, por uma distância maior. Então, aí tem uma política que rege essas transferências. O artigo 469 da CLT, no parágrafo 3º, diz que o empregador pode transferir o empregado para outro local se houver necessidade de serviço. Nesse caso, a empresa deve pagar um adicional de transferência nunca inferior a 25% do salário do empregado, enquanto ele estiver morando em outro lugar. Um trabalhador da Ambev de Porto Alegre foi transferido para Curitiba 4 anos depois de ser contratado. Lá ele permaneceu por mais 4 anos até ser demitido. Depois disso, ele entrou na justiça pedindo o pagamento do adicional de transferência que não havia recebido durante o período em que morou na outra cidade. A Ambev alegou que a empresa possui uma política de transferência nacional que estabelece um rodízio entre os empregados mais graduados e prevê uma ajuda de custo de moradia durante 3 anos. Mas como o trabalhador não foi submetido a esse rodízio, não se tratava de transferência provisória, o que excluiria o pagamento do adicional. Em recurso à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, a empresa destacou que a orientação jurisprudencial 113 diz que adicional de transferência é devido em casos de transferências provisórias e, por isso, não poderia ser aplicada ao caso. Mas o relator do recurso na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, ministro Hugo Scheuermann, não acolheu o pedido da empresa, seguindo o entendimento da 8ª turma do TST. Não há falar em contrariedade ao J 113, dessa SDI, uma vez que a turma, concluindo pela provisoriedade do deslocamento, manteve a condenação ao pagamento adicional de transferência. E a referida orientação jurisprudencial apenas estabelece que a transferência provisória é o pressuposto legal apto à legitimidade da percepção respectiva adicional. Já o ministro João Oreste Dallazen abriu divergência por entender que a transferência por 4 anos não pode ser considerada provisória. Nós fixamos aqui o critério de 2 anos, no máximo 3 anos, mas uma única transferência, nem é o caso, como visto daquelas alternâncias de sucessão de transferências que às vezes com as quais às vezes nós nos deparamos, mas aqui uma única transferência por esse período dilatado não me parece com a devida vênia que possa ser qualificada como transferência provisória. A maioria dos ministros, no entanto, seguiu o entendimento do relator, ficando mantida a condenação ao pagamento do adicional com reflexos nas verbas rescisórias.
E a questão do adicional de transferência acaba gerando mesmo algumas dúvidas, porque muitos trabalhadores confundem ou desconhecem seus requisitos. Mas como apontado na reportagem e discutido pelos ministros, o benefício é mencionado tanto no parágrafo 3º do artigo 469 da CLT, que estabelece que o adicional só é devido enquanto durar a transferência, e também na orientação jurisprudencial 113 do TST, que destaca ainda que mesmo para empregados que exerçam cargo de confiança, o direito ao adicional é devido. E também teve julgamento de destaque na seção 2 de dissídios individuais do TST. Eu vou conversar agora com o repórter Carlos Balbino, que acompanhou os trabalhos e tem mais informações para a gente. Olá, Carlos, tudo bem? O que você traz, então, de destaque para a gente aí da SDI 2? Olá, Ana Amélia. A seção 2 de dissídios individuais julgou um recurso da empresa de telefonia Oi contra uma decisão que a condenou subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas ao empregado que prestava serviço terceirizado à empresa. A ação trouxe de volta à discussão um caso que já havia transitado em julgado, porque a empresa alegou que provas falsas teriam beneficiado o trabalhador. Mas como é que pode, Balbino, retomar o julgamento de um caso já transitado em julgado? Olha, justamente por conta dessa alegação, da possibilidade de essas provas falsas terem induzido a justiça ao erro na hora da condenação. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de rescindir a sentença de mérito nos casos em que erros resultem de atos ou documentos ligados à causa. O recurso da empresa foi baseado exatamente nisso. Tá certo, Balbino. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho aí para você. Bom, e vamos agora conferir a reportagem completa para entender direitinho como é que foi o julgamento desse caso envolvendo a empresa de telefonia Oi. Confira. No recurso avaliado pela seção 2 de dissídios individuais, a empresa de telefonia Oi pretendia se livrar de responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas a um empregado que prestava serviço terceirizado à empresa. A Oi alegou que o advogado do trabalhador teria apresentado provas falsas para induzir a justiça a erro. A condenação foi contestada mesmo depois de já transitada em julgado, com base no inciso 9 do artigo 485 do Código de Processo Civil, que prevê que a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando fundada em erro de fato resultante de atos ou de documentos da causa. O que motivou o recurso da Oi foi o fato de ter sido levado em conta para a condenação os depoimentos de outros trabalhadores que estariam em situação semelhante à do terceirizado. Essas pessoas, segundo a empresa, teriam sido localizadas pela defesa do empregado e em seguida teriam ajuizado várias reclamações trabalhistas com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Mas os argumentos não convenceram o relator do processo, ministro Emanuel Pereira. Os fatos apontados pela autora na petição inicial e nas razões do recurso ordinário não estão relacionados a atos praticados pelo recorrido, que impediram a defesa da recorrente ou induziram o juiz a erro na reclamação trabalhista. Ao afastar a alegação de dolo processual, o ministro Emanuel Pereira também esclareceu que, apesar de a condenação ter sido baseada em prova emprestada, ou seja, retirada de outra ação, isso ocorreu porque as duas partes concordaram. O entendimento do relator foi acompanhado pelos demais ministros da SDI 2 e o recurso da Oi foi rejeitado por unanimidade. E começaram a valer em 1º de agosto os novos valores referentes aos limites de depósito recursal. De acordo com a tabela, a interposição de recurso ordinário passa a ser de R$ 8.183,06. Para outros recursos, o valor será de R$ 16.366,10. Os novos valores foram reajustados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC/IBGE, no período de julho de 2014 a junho de 2015. E veja, depois do intervalo, empregado indígena que levava 3 horas para chegar ao trabalho não vai receber hora de deslocamento. E mais, vendedor da TNG obrigado a comprar roupas da loja para trabalhar vai ter o dinheiro gasto de volta.
Estamos de volta com o Revista TST. Vamos agora fazer um giro pelas turmas do tribunal. Vamos conferir alguns casos julgados pelos ministros? Eu vou começar agora com um destaque da terceira turma do TST. A Seara Alimentos não vai ter de pagar horas de deslocamento a um trabalhador indígena que levava cerca de 3 horas para chegar até a sede da empresa, no centro de Chapecó, em Santa Catarina. A turma rejeitou o recurso do trabalhador por considerar que o benefício só é devido quando o local de trabalho é de difícil acesso e sem opção de transporte público regular, o que não foi o caso, já que o trabalhador era quem morava em local de difícil acesso. Vamos agora conferir a pauta de julgamentos da 8ª turma do TST. Por lá, os ministros reduziram de R$20 mil para R$5 mil a indenização a um motorista de caminhão detido pela Polícia Federal ao transportar mercadorias importadas ilegalmente. Para a Justiça do Trabalho, o valor extrapolou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que nenhuma responsabilidade criminal pela fraude tributária cometida pela empresa foi atribuída ao trabalhador. E um vendedor da TNG obrigado a comprar roupas da loja para trabalhar vai ter o dinheiro gasto de volta. O caso foi julgado pela 2ª turma do TST. O trabalhador chegava a gastar cerca de R$ 350 por mês com roupas da grife. A empresa alegou que simplesmente oferecia desconto de 50% para os empregados que quisessem comprar os produtos. Mas a relatora do processo na 2ª turma, ministra Delaide Miranda Arantes, lembrou que a discussão principal no processo não é o uso das roupas, mas sim a transferência para o trabalhador de uma obrigação que é da empresa, oferecer uniforme para o trabalho. A decisão de que o trabalhador deve ser ressarcido foi unânime. E o nosso giro de notícias pelas turmas do TST continua. Veja só este caso. A primeira turma do TST condenou um posto de combustíveis em Belo Horizonte, Minas Gerais, a indenizar um frentista noturno que sofreu 7 assaltos à mão armada durante os 2 anos em que trabalhou no estabelecimento. Para a turma, o empregador foi negligente ao não tomar medidas preventivas. E, inclusive, esse caso ele teve grande repercussão nas redes sociais do TST. Na página do tribunal no Facebook, o Cleiton Almeida comentou que todo estabelecimento tem que zelar pela segurança de seus funcionários, independentemente de pagar impostos ou não. Faça você também como Cleiton e deixe a sua opinião na página do TST no Facebook. O endereço você confere aí na tela. E chegou a hora do quadro Quero Post. Os temas são selecionados a partir das dúvidas enviadas pelas redes sociais com a hashtag Quero Post. A telespectadora Adriana Costa sugeriu uma reportagem sobre duplicidade de função, salário incompatível e assédio moral no ambiente de trabalho. A crise econômica que se abate sobre o país pode desenhar um quadro ruim para o trabalhador. As empresas vendem menos. A redução de receita dificulta o pagamento das despesas. O trabalhador vira alvo do empresário que precisa cortar mais custos. Vêm as demissões. Só que nem todos os empregados podem ser dispensados, porque o negócio tem que continuar funcionando. Dá para imaginar o que acontece com o trabalhador que consegue preservar o emprego e se manter na empresa? Em alguns casos, ocorre acúmulo de função ou desvio de função. Quem explica pra gente é o ministro Alexandre Agra Belmonte, do TST. Se você foi contratado como motorista e você passa a exercer a função de, além de motorista, de cobrador, você está exercendo 2 funções, você está acumulando funções. Desvio de função vem a ser a contratação de um trabalhador para uma determinada função, ou seja, para um conjunto de tarefas, e ele passar a ser utilizado para numa outra função, ou seja, exercendo um conjunto diferente de tarefas. Então ele é contratado como ajudante de pedreiro e, no entanto, ele passa a trabalhar como pedreiro. O artigo 456 da CLT diz que se no contrato de trabalho não há acordo expresso em relação às atividades desenvolvidas, há o entendimento de que existe obrigação de realizar o trabalho compatível,
Mas o artigo 468 da CLT diz que somente é aceita qualquer alteração no contrato de trabalho se o empregado concordar com a condição que não pode trazer prejuízo a ele. Um outro tema muito comum nas ações que chegam ao TST e que geram indenizações trabalhistas é o assédio moral no ambiente de trabalho. Esta trabalhadora, que há 4 anos era merendeira terceirizada em uma escola pública, diz ter sido perseguida por uma professora depois que outras 2 merendeiras, amigas da professora, foram substituídas. A minha dignidade, sabe? A minha saúde, o meu bem-estar, entendeu? Foi uma agressão total e o Estado foi conivente, porque a secretaria mesmo falou. Ela é concursada, a senhora sabe que a senhora, quem é que vai se dar mal nessa história? A senhora sabe. Para ser assédio, tem que ser um conjunto de atos reiterados. Muitas vezes acontece o assédio de um trabalhador em relação a outro trabalhador. É o que a gente chama de assédio horizontal. O empregador também tem que agir de forma a proteger o empregado que está sendo assediado. Mas assédio moral é exatamente isso, é o constrangimento diário. E a entrevista completa com o ministro Alexandre Agra você confere no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. E depois do intervalo, uma entrevista com o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. E mais, conheça o aplicativo de notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos com Revista TST. Confira agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho abriu o 2º semestre judiciário com transmissão para todo o país pela internet por sistema robótico de gravação. As 4 câmeras instaladas no plenário seguem padrão de alta definição e atendem a uma determinação do governo federal para que as TVs substituam o sinal analógico pelo digital. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro. Durante 5 dias foram avaliados os serviços judiciais e administrativos do TRT. O corregedor também participou de solenidade em homenagem ao centenário do jurista Geraldo Montedônio. O TST realizou a cerimônia de entrega da Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, que homenageia personalidades que se destacaram em suas profissões ou servem de exemplo para a sociedade brasileira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, recebeu a Comenda Grão Colar. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão foi a instituição homenageada por promover a campanha Trabalho Seguro em 2014. Em visita institucional, o presidente do TST e do CSJT, ministro Barros Levenhagen, esteve no TRT da Bahia. O ministro se reuniu com o Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho e visitou as obras do novo Centro Administrativo do Regional. E no programa de estreia do Revista TST, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen. Nós vamos conversar sobre a atuação do TST. Olá, presidente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa de estreia, o Revista TST. Eu que agradeço, parabenizo a inovação que se propõe agora, fruto da criatividade de todos os que compõem a Secretaria de Comunicações, e desejo sucesso nessa nova etapa. Bom, muito obrigada, presidente. Mas vamos, então, começar com a nossa primeira pergunta. Bom, a atuação do TST acaba sendo um tema que gera muitas dúvidas entre a população. Qual seria, então, a função principal do tribunal, do TST? 2 funções, na realidade. Todo tribunal superior, e o TST é um deles, eles têm por missão principal a preservação do direito federal, ou seja, o direito federal infraconstitucional, e a uniformização da jurisprudência em âmbito nacional. O que tem de mais relevo é a uniformização da jurisprudência.
Inclusive, presidente, sobre jurisprudência, nós temos uma pergunta que foi enviada por uma telespectadora. Ela enviou para a página do tribunal no Facebook uma pergunta sobre exatamente isso. Ela quer saber qual que é o significado de jurisprudência. Como é que a gente pode explicar para ela esse conceito, presidente? Jurisprudência é própria dos tribunais superiores, quaisquer que sejam eles. E os tribunais superiores, onde se insere o Tribunal Superior do Trabalho, tem por missão principal a de uniformizar essas decisões que estejam antagônicas entre si. E ela visa dar maior segurança ao jurisdicionado, sabendo que o Tribunal Superior do Trabalho, o STJ, o Tribunal Superior Eleitoral, já editou uma jurisprudência que é uma consolidação de várias decisões no mesmo sentido. Presidente, muitos trabalhadores reclamam que ganham processos na justiça, mas acabam não recebendo o valor devido. Por que isso acontece? Isso não é algo que se verifica apenas no Judiciário do Trabalho. Infelizmente, está disseminado por todo o Poder Judiciário. E o índice daquilo que se chama execução frustra, ou execução em que não se acha bens para a penhora, no Judiciário do Trabalho é bem inferior do que na Justiça Comum. Mas a verdade é que a execução hoje, ela não é pessoal. Não se prende o devedor para obrigá-lo a pagar. Isso só ocorre na pensão alimentícia, em que o pai deve alimentos ao filho, ou o filho tem direito a alimentos do pai, ou a esposa tem direito a receber alimento do ex-marido, ou o filho, e ele não paga. Há uma exceção para a prisão desse devedor de pensão alimentícia até o máximo de 90 dias. Mas fora disso, a execução é chamada real, ou seja, patrimonial. E em alguns casos, às vezes, dependendo da região, nós temos regiões mais ricas, regiões não tão ricas assim, em que não se consegue localizar bens, por mais que o juiz tente, e por mais que utilize ferramentas de tecnologia avançada, como o Infojude, agora o Simba, e outras tantas ferramentas que estão à disposição do juiz. Mas é importante frisar que não cabe só ao juiz a procura de bens para a penhora. Isso daí é papel fundamental do exequente, sobretudo do seu advogado, porque o advogado, pela Constituição, ele é um auxiliar da justiça, ele é indispensável à consecução da justiça. E por isso ele tem que se empenhar na procura de bens do devedor, que eventualmente pode tê-lo transferido a uma terceira pessoa, que nós chamamos de fraude de execução. E nesse caso, detectada a fraude de execução, aquele bem que foi transferido para terceiro, para evitar que fosse penhorado para pagamento da dívida, nós declaramos a ineficácia dessa alienação e o bem volta à execução. Mas não se pode culpar só o juiz. O juiz ele lança a mão de todos esses instrumentos, mas é importante que o advogado o auxilie, faça levantamentos, descubra se há laranjas, ou seja, pessoas que receberam bens para evitar a execução, porque o juiz, por si só, ele não consegue realmente, nesse universo de execuções, descobrir uma fraude de execução. Agora, presidente, para acelerar os julgamentos na fase de conhecimento aqui no TST, quais medidas que têm sido adotadas pelo tribunal que o senhor poderia destacar para a gente? Essa questão foi central no meu discurso de posse. Na ocasião, eu alertei que toda a minha gestão estaria voltada prioritariamente para a atividade fim. E por quê? Porque em 2014 recebemos 304 mil ou 309 mil processos. Estamos com uma defasagem enorme de servidores qualificados no gabinete dos ministros. E a solução definitiva foi o encaminhamento de um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, em que recompõe os analistas judiciários de atividade fim nos gabinetes dos ministros. Mas até que este projeto seja aprovado no Senado e sancionado pela Presidente da República,
dentro das atribuições da presidência, eu instituí algumas inovações. Por exemplo, eu mesmo baixei uma resolução atribuindo a mim mesmo competência excepcional para julgamento de agravos de instrumento, mediante decisão monocrática, e dessas decisões caberia agravo regimental para uma das turmas. Modéstia à parte, em 2014 eu julguei cerca de 14 mil agravos de instrumento. E desses 14 mil agravos de instrumento, apenas 3 foram impugnados por agravo regimental. Já no primeiro semestre de 2015, já julguei mais de 9 mil, e a perspectiva é que ao final do ano eu julgue algo em torno de 16, 17 mil processos. A par disso, fizemos um sistema de cooperação dos desembargadores dos tribunais regionais do trabalho. Sabendo das virtudes da tecnologia, nós temos o chamado gabinete virtual. Então, os processos são encaminhados para os próprios regionais, lá eles recebem, prolatam suas decisões, remetem para o TST, em cada uma das turmas onde estão lotados, são 2 por turmas, e há um servidor que fica à disposição deles para feitura de pauta, e eles comparecem uma vez ao mês para julgamento de todos esses processos. Presidente, a gente tem mais uma pergunta enviada por um internauta. Vamos conferir? Olha só. A Neuza diz que é idosa e queria saber se isso é levado em consideração para concluir um processo. Existe, presidente, prioridade em casos específicos, prioridade no julgamento? Sim, há uma lei que trata da preferência de julgamento. E essa lei, ela dá preferência no julgamento aos idosos acima de 60 anos, aos portadores de deficiência e àqueles que estejam acometidos de doenças graves. Bom, presidente, muito obrigada pela entrevista. Queria mais uma vez parabenizar a todos, a criatividade, o trabalho dedicado de todos. Bom, e a entrevista completa você confere no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. E vamos saber com a Priscila Peixoto quais são os destaques do Trabalho e Justiça, o programa diário de rádio produzido pelo TST. Olá, Priscila. Então, quais são os destaques do programa? Olá, Ana Amélia. Estamos preparando uma reportagem especial sobre um tema bastante comum nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, a revista íntima. E vamos responder a algumas questões. Por exemplo, quais são os limites para as empresas que precisam revistar os empregados? Pode haver recusa por parte do trabalhador? E em que momento a revista passa a ser abusiva? Essa reportagem e outras produzidas pela nossa equipe você confere no Trabalho e Justiça de segunda a sexta, às 10h50 da manhã na Rádio Justiça e também no site do TST. É com você, Ana. Tá certo, Priscila. Muito obrigada e bom trabalho para você. Bom, e tem novidade na web, já está disponível para download o aplicativo do TST, que permite acessar a qualquer hora e de qualquer lugar todas as notícias produzidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Veja na reportagem. A informação agora está nas suas mãos. Você só precisa de um telefone celular ou tablet para ficar ligado no que acontece no Tribunal Superior do Trabalho. Pelo novo aplicativo do TST, é possível acessar notícias da Corte na forma de texto, áudio e vídeo. A novidade garante, além de praticidade, mais agilidade de acesso e transparência às ações do tribunal. Pelo aplicativo, dá para assistir aos programas de TV, ouvir as reportagens de rádio, conferir detalhes das decisões nas notícias do site e acompanhar a repercussão nas redes sociais. Também é possível assistir às sessões ao vivo. Para baixar o aplicativo, basta digitar o link app.vc/aplicativo TST no browser de internet, clicar no botão de instalação e seguir os comandos. A novidade funciona nas plataformas operacionais Windows, Android e iOS. E o Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!